Aleluia. Pois é, estamos aqui e consagrando 2023. Primeiro gostaria de dizer para você algo que o Senhor tem falado com o meu coração. E eu aprendi há muitos anos atrás uma canção com os portugueses, né? Depois que eu conheci alguns pastores portugueses, parei de rir de piada de português. Mas eles cantavam uma canção assim: se você está em frente à muralha e você não sabe o que hás de fazer, louve a Deus. Nós estamos vivendo uns dias onde que tudo que a gente ouve é uma sementeira de incertezas. Você já viu isso? Você não pode acreditar mais. Tinha uma época que disseram assim: você não pode acreditar na mídia. Aí as redes sociais estão, né, tirando as mentiras da mídia, mas hoje você não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. Tudo que você ouve, você tem que ouvir sempre esperando, porque você não pode confiar em nada mais do que você ouve. Mas há um lugar só que você pode confiar no que você ouve, é na igreja. E não é em todas ainda. Mas é na igreja onde a palavra de Deus é honrada. Porque só a palavra de Deus permanece eternamente. As palavras dos homens caem por terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Não tem como. E eu quero deixar aquela palavra, né, do apóstolo, que ele diz que habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. Às vezes a gente critica esse apóstolo, né? O Pedro era meio assim, mas quando ele falou isso, ele falou com um coração. Ele sabia que a única coisa que pode realmente criar sustentáculo na nossa vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz adorar em todas as circunstâncias. Essa manhã nós estávamos orando, eu e a Arlene, e eu comecei a olhar assim para as circunstâncias e para o quadro que se pinta e para tudo que se fala. E eu disse: Senhor, eu quero aprender com o meu mentor, né? Eu li um livro do Wayne Cordeiro, quando viajei com o pastor Jefferson, que é Mentores segundo o Coração de Deus. E na Bíblia estão os melhores mentores. E Abacuque, ele é um grande mentor para uma situação como essa. Ele disse: olha, se você olhar para a circunstância e não tem fruto na vide, a figueira secou, a oliveira mentiu, deu flores, mas não deu azeitonas. Não há vacas nos currais, nem ovelhas nas malhadas. Não há mais plantação. Foram todas queimadas. Não há nem flores nos campos. Aí ele põe uma vírgula e escreve: contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O escritor de Hebreus, conhecendo essa palavra e amando essa palavra, ele disse que nós devemos de pôr os nossos olhos, fixando os nossos olhos, o nosso olhar, não nas circunstâncias, mas no autor e no consumador da nossa fé. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa: o mundo está ferido, o mundo está doente, o mundo está precisando de salvação. Nós cantamos aqui essa canção tão linda. O mundo está pedindo para ouvir. Esses dias na nossa entrevista lá na igreja, com algumas pessoas que vieram por membresia, disse assim: olha, eu sou católico, mas a gente sentiu assim que a gente precisava de algo mais, a gente começou a buscar algo mais. E aí paramos aqui. Aqui nós encontramos algo mais, encontramos palavra, encontramos uma expectativa. Porque o mundo está com fome. Sabe aquela palavra que Deus diz que nos últimos dias Ele vai pôr fome e sede da palavra de Deus nas pessoas? Lá fora existe um mundo com fome e com sede. E aqui dentro tem um monte de irmãos com abundância de pão. Diga assim: eu tenho nas minhas mãos abundância de pão, porque eu recebi de Jesus. Aleluia. Lembra quando ele partiu o pão e deu para os discípulos?
e eles pegaram um pedaço de pão, o que era 5 pães, virou 12 pedaços na mão de 12 homens. E esses homens começaram a dar para aqueles discípulos que eles tinham. E não acaba esse pão que tem na minha mão, e o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, aconteceu na mão dos discípulos. E eles deram tanto pão, que quando eles terminaram e ajuntaram o que sobrou de comida, que as pessoas se fartaram e disseram, não consigo mais comer. Eles passaram, porque não desperdiça, e juntaram 12 cestos cheios. Aqui dentro tem abundância de pão. O filho pródigo disse, na casa do pai, há pão sobrando, e eu pereço de dor. Amado, ponha no teu coração, 2023 é o ano da generosidade. E não existe maior generosidade do que você falar de Jesus para uma pessoa. Eu estava perdido, eu tenho um amigo que diz assim, como é que você está? Ele diz assim, eu estou muito melhor do que eu mereço. Eu merecia ir para o inferno, e agora estou indo para o céu. Não importa o que está acontecendo, eu tenho um destino, eu sei onde eu vou, eu tenho uma casa preparada para mim, lá um lugar, na casa do Pai para mim. E esse é o maior presente, a maior generosidade que você pode dar para alguém, lá na escola, lá no trabalho, ali na sua rua, no condomínio, é dar para ela o destino do céu. E eu quero falar hoje um pouco sobre generosidade. É uma mensagem que a gente pregou lá. E eu quero começar lendo com você João 12:3. Diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Você sabia que louvor tem perfume? Eu lembro quando a gente era mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, eu só era mais jovem. Né? Eu lembro que nós cantávamos Atos 2, né? Que possa subir com cheiro suave a ti. Que a nossa oração, que o nosso trabalho, que o nosso louvor suba com um aroma agradável às narinas de Jesus. Assim como os judeus queimavam o incenso, assim como eles queimavam aquele sacrifício para que ele subisse aos céus, aquele cheiro subisse aos céus, né? Assim, hoje, nosso trabalho é o sacrifício vivo que nós damos para Jesus. E quando nós adoramos, muita coisa acontece no mundo. Se você lembrar comigo de Paulo e Silas presos na cadeia, eles começaram a adorar, diz a Bíblia, né, por volta da meia-noite, presos lá no calabouço, lá no cárcere inferior, adoravam a Deus e cantavam. Eu fico imaginando que hino era esse, né? Talvez fosse assim, oficina G3, né? O Senhor é o meu pastor e nada... Não, eles não cantavam rock naquela época. Mas podia ser devagar, né? Como o Davi, né? Como o brother gravou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode cantar assim, mas eles estavam adorando a Deus. Todo mundo começou a ouvir. Eles cantavam em voz alta, no meio de uma tribulação, rasgaram as vestes deles, surraram eles, bateram neles. Botaram cadeias nos pés deles e eles começaram a adorar a Deus. E diz que houve um terremoto. Os anjos trouxeram um terremoto naquele lugar. Tremeu todo lugar e caíram as cadeias de todos. A esperança do mundo é a igreja. A esperança do mundo é você. Quando você adora, as cadeias da tua vida caem, mas as cadeias da tua família caem também. As cadeias dos que trabalham contigo caem também. As cadeias dos que estão presos lá fora
talvez no mesmo vício, no mesmo problema, no mesmo pecado, caem também. Vamos ser a igreja generosa, amém? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O título dessa mensagem é uma pergunta. A pergunta é: eu sou generoso? Lembrando dessa mulher. Essa mulher pegou um frasco de um perfume caríssimo e foi ungir os pés de Jesus. E ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos dela. Eu já não poderia fazer isso, né? Mas ela podia. E ela estava lá, adorando Jesus. Nós vamos aprender algumas coisas com essa história, né? Quero te dizer algo, porque eu acho que generosidade tem tudo a ver com o nosso bolso. Eu lembro de um texto bíblico que diz assim, e meu pai usava isso, meu pai era um homem muito bom. Eu acho que eu fiquei com um pouco disso, quando eu casei com a Arlene, eu e ela nos juntamos nisso, porque às vezes a gente passa por alguém necessitado e a gente para voltar lá para ver o que está acontecendo, para tentar ajudar. Né? Já aconteceu isso, uma vez nós passamos numa estrada, estava lá um carro parado, capô aberto, eu disse, e agora? Voltamos, tivemos que fazer um retorno lá, depois vai lá atrás, faz outro retorno, paramos do lado, não tinha gasolina. Estavam indo para o hospital e estavam sem gasolina, imagina. Aí eu disse, olha, se você puder, eu pago. Eu disse, não precisa pagar. Fomos até o posto, porque como é que eu vou trazer gasolina, né? Arranjamos umas garrafas PETs, compramos a gasolina, colocamos e levamos lá para eles. Ele queria pagar, eu disse, não se preocupe com isso, ainda deixei o meu cartão para ele. Passaram-se os dias, eles vieram para a igreja, ele já está na glória. Mas hoje eu abri mão de uma feijoada da irmã Vera, mas não, próxima vez eu vou comer. Eu disse, irmão, eu vou pregar hoje à noite feijoada, não. É muito quente, já estou suando, imagine com feijoada, né? Mas ele serviu na igreja, ela ainda está lá com a gente até hoje, por causa de um ato de generosidade. Deus quer usar a gente, Deus quer fazer isso. E eu quero te dizer, quem inventou a generosidade, quem inventou essa história de dar, de doar, de primiciar, de dar dízimo, foi Deus. Nós não aprendemos sobre dízimos e ofertas em livros do mundo. Não aprendemos em livros de ciência, nós aprendemos na palavra de Deus. É ali que aprendemos. Porque é do interesse de Deus que eu e você saibamos sobre isso. Tem muita gente que fala hoje em dia sobre isso, porque precisa, não precisa, eles dão aulas, né, na internet. Fique com a palavra de Deus, irmão. A hora que você achar na Bíblia, que diz assim, e Deus cessou, aí você cessa. Enquanto você não achar isso, continue sendo fiel e aceite o desafio de Deus, porque Ele disse, você quer ter uma experiência comigo? Eu tenho essa experiência. E quero ser cada dia mais fiel, e eu sei que quanto mais eu dou, mais Ele me dá para administrar. Eu aprendo isso. Tem a parábola dos talentos. 5, 2 e 1. Quem é que ganhou mais depois? Quem é que ganhou o 1 daquele que não sabia trabalhar? O que tinha 10. Quanto mais, mais vai ter. Sabendo administrar para o reino, é a vontade de Deus. Por isso essa pergunta, eu sou generoso? O dinheiro, amados, é o maior teste da nossa fé. Você pode pedir qualquer coisa para alguém. Dá um abraço, tão legal, né? Eu já vi aquelas campanhas. Dá um abraço. Daí o cara vai lá, você quer um abraço? Dá um abraço e tal. Mas aí você para num lugar e diz assim, vou ficar aqui esperando o Senhor me dizer assim, e hoje eu vou dar R$100 para cada pessoa que o Espírito Santo me tocar. Não vou dar um abraço, mas vou dar R$100 para ele. Está necessitado, se o Espírito Santo mostrar que ele está necessitado, aí vem o cara, um trabalhador, diz, puxa, hoje está difícil, tá? Amigo, você vai para onde? Estou indo em tal lugar. Está indo a pé? Estou indo a pé porque estou sem dinheiro para onde? Está aqui, R$100. Pronto. Você faria isso? Você viu que quando mexe com o bolso, a gente... Opa, peraí. Meu bolso não.
Mas eu quero te dizer uma coisa, na Bíblia só tem uma entidade que Deus deu um título de Senhor também. Não foi para demônio nenhum, não foi nem para Satanás. Foi para a riqueza. Foi para o dinheiro. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. A riqueza é um senhor. E o Senhor quer nos ensinar a sair debaixo desse Senhor e nos tornarmos Senhor dele. A riqueza que o Senhor quer te dar é para servir você. Não é você que vai servir a riqueza. Amém? Não tem nada a ver com a condição financeira também. Muito pouco, rico ou pobre, tem a ver com o coração, com a nossa fé, nossa obediência, nosso amor a Deus, ao seu propósito, à sua palavra. Na igreja primitiva era assim, veja o testemunho que Paulo deu sobre os cristãos da Macedônia. Olha só, está lá em 2 Coríntios 8, 2 a 4. 8, 2 a 4, de 2 Coríntios. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. É a palavra de Deus que está nos falando. Se você der das sobras, isso não pode ser adoração. Não é oferta. É só uma esmola. Nunca se esqueça. A prosperidade vem de Deus para os seus filhos. É uma herança do Senhor. E prosperidade não é pecado. Olha só o que diz Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus que nos dá a capacidade. Eu lembro uma vez, falaram para a Arlene assim, olha, o banco está demitindo muito. Ela trabalhava num banco, né? E o pessoal disse assim, o banco está demitindo muito. E ela disse assim, olha, eu não estou preocupada. Porque quem me deu esse emprego foi o meu Deus. Só Ele tira esse emprego de mim. Mais tarde ela deu esse emprego para Deus. Disse assim, olha, Senhor, eu estou abrindo mão desse emprego. Porque eu quero entrar no ministério com meu marido. Aí ela pediu para sair do banco. Porque ela queria servir ao Senhor junto de mim. Nessa história de Betânia, nós vamos ver duas questões muito importantes. Uma delas, desse contexto, você conhece essa história, né? Quando Maria ungiu os pés de Jesus, você lembra dessa história? Você lembra que aconteceu duas coisas interessantes lá. Uma, por que Maria deu um presente tão caro para Jesus? E outro questionamento que levanta ali nesse contexto é, por que isso incomodou tanto Judas? Você lembra bem da história? Ele disse, podíamos vender esse perfume aí e dar esse dinheiro para os pobres. A própria Bíblia ali explica e diz que, na verdade, ele não estava preocupado com os pobres. É porque era ele que cuidava da bolsa e botava a mão na bolsa. Ele não estava interessado nos pobres, estava interessado assim, esse dinheiro todo aqui na bolsa, que eu posso mexer e pegar. Existem dois corações aqui. Um generoso e o outro egoísta. E eu queria conversar com você para nós descobrirmos qual é o nosso coração. Nós vamos entrar em 2023, né? E se você continuar fazendo sempre igual, nada vai ser diferente. Mas se você quer algo diferente na sua vida, eu estou falando para você hoje
Eu estou te desafiando a entrar em 23 diferente, para ver os resultados. E eu posso falar isso para você, primeiro, porque é a palavra de Deus e ela não mente. E segundo, nós temos experimentado disso. Nós temos experimentado disso. Nunca me foi pesado abrir mão de nada pelo reino de Deus. Até do filho. Deus faz, mas Deus sempre dá de volta. O que revela a intenção de cada coração, nesse caso ali, é simplesmente uma coisa: o dar. Um queria dar, o outro queria se esconder atrás do dar, para reter. Por isso que o nome dessa mensagem é essa pergunta: eu sou generoso? 3 princípios a respeito da generosidade nós vamos ver rapidinho essa noite, porque aquele coisa ali ele não vai com a minha cara. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Olha só o que diz Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei porquê, minha vida vive embaraço, tudo enrolado, irmão. Talvez, analise, talvez você estava sendo egoísta, por isso que os males vinham, sabe? É um imã, o egoísmo é um imã de males. Ele atrai maledicências e todo tipo de coisa ruim. O egoísmo atrai isso. E todos nós já nascemos egoístas. Lembra, uma criança, quando recebe um presente, é meu. Aí a outra criança do lado ganha um presente, ele vai lá e pega o da outra criança e diz: é meu também. Tudo é dela, né? Tudo é meu. A gente é criança e a gente já é meu. Mas presta atenção. Talvez seja por isso que Jesus também chamou de meu o dízimo. O que vocês me roubam? No que é meu. Porque se não fosse dele, ninguém estaria roubando. Só é roubo porque não é nosso, é dele. Todos nós nascemos egoístas. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos nós nascemos de novo em Cristo. E renascemos em Cristo generosos. Porque Ele é generoso. Ele deu a sua vida por nós. O Pai é generoso, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. E ainda diz o escritor de Romanos, Paulo: e não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Olha que pergunta. Deus é generoso. E os filhos dele são generosos. Quem nasce de novo tem um coração generoso. Naturalmente apontamos para os outros e queremos dizer: deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas muitas vezes não apontamos para nós mesmos. Porque quando apontamos como Judas para os outros o que os outros estão fazendo, e criticamos o que os outros estão fazendo, nós estamos nos escondendo atrás de algo para não termos que mudar dentro de nós. Outro ponto interessante é que Jesus, como líder deles, eu sempre pergunto isso para Jesus, já orei sobre isso. Senhor, você sabia que o cara era um sem vergonha de um ladrão? Por que você deu a tesouraria para ele? Por que Jesus deu a bolsa para o Judas cuidar? Ele não fez para que Judas fracassasse. Ele fez porque ele deu para Judas uma chance, uma oportunidade de ser aprovado. Por que o Senhor te abençoa? O Senhor não está desejando que você seja fracassado nas bênçãos que Ele te entrega. Mas ao mesmo tempo, Ele está provando você para ver se você vai ser aprovado. Foi isso que Jesus fez com Judas. E quando eu entendi isso, eu disse: Senhor, tanto tempo te perguntei,
Entendi, glória a Deus. Deus não nos tenta, irmão. Deus nos testa. É diferente de tentar. Mas quando Ele nos testa, normalmente o teste é financeiro. Normalmente Deus nos testa em finanças. Em Malaquias, Deus diz que aqueles que não entregam o dízimo estão roubando ele. Malaquias 3,8, a gente lê tanto isso, né? Às vezes até nas igrejas a gente parou de ler esse texto, porque parece que hoje tudo que a gente lê ofende, né? Quem viu a entrevista do Kleber Lucas ali, eu fiquei assim, o cara vai se afastando de Deus, vai ficando escuro mesmo, vai entrando em trevas, né? É perigoso ouvir essa gente, cuidado com quem se ouve na internet. Mas olha o que Malaquias 3,8 diz: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. E lá no original ainda diz assim, nos dízimos, nas ofertas e ofertas alçadas. Essa frase aqui já me custou um comentário lá. O cara disse, estava lá na igreja, ouvi o pastor pregar, mas eu não concordei muito com uma frase que o pastor falou, e eu sei que é essa frase aqui. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou falando com você aqui, mas eu estou em 2 lugares hoje à noite. Eu estou aqui na igreja pregando, mas eu também estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi com isso. Eu não estou muito preocupado se você vai me aprovar ou não. Não é aqui que eu quero ser aprovado. Mas lá onde eu estou assentado nas regiões celestiais, eu estou muito preocupado de ser aprovado. Então eu vou ter a coragem de te dizer isso que eu vou dizer agora. Judas roubava da bolsa das ofertas. Mas qual a diferença entre o que Judas fazia e o dinheiro que está na conta bancária de alguém e deveria de estar na bolsa? Há pessoas que aprendem com Deus e eu quero ser sempre esse. Eu lembro que uma vez eu fiz um voto que toda vez que eu fosse em algum lugar eu ganhasse oferta, eu ia entregar essa oferta lá com um propósito na igreja. E a tesouraria lá via assim, o pastor viajava, voltava, vinha um envelope, às vezes eu nem via o que tinha no envelope, eu já entregava o envelope. E aí registrava lá. Eu disse assim, por quê? Porque eu fiz um voto com o Senhor, de que tudo que entrasse de oferta. E como eu fiz um voto para o Senhor, eu não queria saber o que tinha dentro, porque era do Senhor, não era meu. Então eu ia dizer, está aqui. Quanto tem, pastor? Não sei, dá uma olhada aí. Porque eu fiz aquele voto. Então, quando a gente tem a coragem de abrir mão de tudo para Deus, a gente tem também a experiência de ver Deus abrindo tudo para nós. No livro do Robert Morris, ele conta uma experiência que ele pregou numa igreja, ele estava começando o ministério, e ele ganhou uma oferta, um cheque no final do culto. Ele olhou para aquele cheque, e ele disse, nossa, esse cheque aqui paga 1 mês de despesa do meu escritório, do nosso ministério. E quando ele olhou para aquilo, ele viu que um missionário que estava naquela igreja, que só tinha falado que era missionário, estava ali, e Deus disse para ele assim, dá o cheque para esse missionário. Ele disse, mas Senhor, dá o cheque para o Senhor. Tá bom, ele foi lá e disse, olha irmão, não me pergunte o que é. Deus mandou fazer isso, estou te dando e tal. E deu um envelope com o cheque para aquele cara. Depois do culto, como todo crente gosta de comer, foram para uma pizzaria. Na frente desse pastor, Robert Morris, sentou um irmão. Sabe aqueles irmãos? Lá em Blumenau tem umas 2 pessoas que são assim, que elas conversam em 5 minutos, elas conhecem a história da vida da pessoa. E, por um lado, é bom, porque elas abrem a pessoa, uma pessoa só se abre com quem confia, não é? E ele sentou na frente desse pastor e disse assim, escuta, de quanto é o cheque? Ele disse, o cheque está ali com a minha esposa. E as mulheres tinham ficado no outro lado da mesa.
Ele disse, vai lá buscar, eu quero ver o cheque. Aí ele levantou, ele disse assim, irmão, vocês têm que acreditar. Ele escreve isso no livro. Esse pastor que está escrevendo para vocês aqui mentiu, porque ele foi lá na esposa, perguntou se estava tudo bem com a pizza, voltou, ele disse, ela deixou no carro. Ele disse, vai lá no carro buscar. Aí ele disse, meu Deus, menti de novo. Daí o cara olhou para ele, bem dentro dos olhos, ele disse assim, Robert, você sabe, e eu também sei, que esse cheque não está mais com você. E quando falou isso, ele ficou assim, olhando, e o homem passou um envelope para ele, assim, pela mesa, e entregou na mão dele. Quando ele pegou o envelope e ele abriu, tinha um outro cheque dentro. 10 vezes o valor daquele primeiro cheque, até nos centavos. Por que ele teve essa experiência com Deus de receber esse 10 vezes mais? Porque ele teve a coragem de obedecer Deus quando Deus disse, dá tudo que você tem. Dá o teu mês, dá a tua garantia. Aquela viúva pobre foi lá, ela disse, olha aqui, é tudo que eu tenho. 2 cêntimos. O quê? Podíamos dizer 2 centavos, 20 centavos, sei lá hoje, não sei nem se daria um pão. Mas não vai dar nem para comer um pão, o que adianta reter isso? Senhor, é tudo teu. Aí vem a provisão de Deus, quando a gente diz, Senhor, eu reconheço que não é de um dinheiro, desse valor, que vem meu sustento. Meu sustento vem de Jeová Jiré, do Deus provedor. Nós temos experimentado isso no ministério. Todo ano, chega nessa fase do ano, como convenção e como igreja, nós damos uma terumô. Terumô é um dízimo que a gente aprendeu, que de 3 em 3 anos os judeus davam, para poder, de 3 em 3 anos, subir a Jerusalém. Eles guardavam um dízimo, e esse dízimo, que era equivalente a um dízimo, eles subiam. Só que 1/3 desses dízimos eles tinham que dar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro que habitava no meio deles. E eu disse, Senhor, se é assim, todo ano 1/3 desse valor nós vamos investir em sementes. Quando você tem um celeiro cheio de sementes, você não semeia o celeiro inteiro. Porque as sementes que é para pão, é o pão que Deus providenciou. Mas as melhores sementes, que é algo que você põe separado, essas você planta. Isso é uma terumô, é você plantar as melhores sementes. O que está na tua mão não resolve o teu problema, então é uma semente. Porque se resolvesse teu problema, era o teu pão. Mas se não resolveu o teu problema, não trouxe solução, é a semente que vai trazer a solução. Que Deus te deu, porque a Bíblia diz que Ele é quem dá semente ao que semeia e pão para o que come. Acredite nisso. Lá em 2 Coríntios 9:7 diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O dízimo como ato de adoração pode ser aceito em oferta sacrificial no altar de Deus, pressupõe 2 premissas básicas. Precisa ser o primeiro a ser entregue e precisa ser dado com alegria. Esses dias eu estava falando com meu cunhado, o pastor Levi, ele disse assim, há muitos anos eu fazia as contas, tudo no final do mês, e sempre era uma luta para dar o dízimo, porque pagava todas as contas e era aquela luta para poder dar o dízimo. Aí um dia ele ouviu sobre primícias e entendeu o que é primícias. É o primeiro. Então chegou na conta, tira o dízimo. Sempre sobrou dinheiro no final do mês. Dízimo por último, falta mês para o dinheiro. Ou sobra mês e falta dinheiro. Deu a primícia, falta mês. Sempre tem dinheiro. Sobra mês. Pode vir mês. Tem mês de 40 dias, não vai ter problema. Vai ter dinheiro, porque Deus honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. Segundo princípio, a real generosidade é extravagante. Interessante, né? Tinha uma época que deu essa onda do extravagante, louvor extravagante, não sei o que lá extravagante, pregação extravagante, roupa extravagante, né? Eu lembro que tinha uns pastores que vestiam uns terno vermelho.
Eram umas coisas assim, era tudo extravagante, né? Eu tinha um negócio assim. Mas quando eu aprendi sobre a oferta extravagante, Senhor, acabei o meu problema com a palavra extravagante, né? Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Salmo 37, 21. Nós sabemos disso, pois Deus é um Deus generoso e Ele mesmo nos deu o maior presente e uma oferta extravagante. Paulo diz, a vergonha da cruz, a extravagância da cruz é o poder de Deus para a nossa vida. Que oferta, dar o seu próprio filho, uma oferta extravagante. Abraão, Deus disse, me dá o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ele foi, preparou tudo, subiu com o moço, chegou lá no alto da montanha. O filho disse, pai, eu estou vendo fogo, estou vendo lenha, estou vendo a faca aqui para imolar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá cordeiro para si. E eu sempre digo, para mim, né, muitos dizem assim, Isaque é um tipo de Cristo. Abraão é um tipo de Deus, que deu o seu filho. Mas Isaque é um tipo da igreja, que deveria ser ofertada, porque Cristo estava lá, preso nos espinheiros, por causa do nosso pecado, para morrer no nosso lugar. Cristo é o cordeiro que Deus proveu, para que eu e você não fôssemos sacrifícios, mas fôssemos sacrificados. Aleluia. Existem vários outros tipos de ofertas e de doadores extravagantes. Olha só, lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, de 1 a 5, primeira parte, fala da oferta do rei Davi. Calcule em casa, lá está escrito, tantas toneladas de ouro, tantas toneladas de prata, de cobre. Pesquise o preço do quilo do ouro e calcule quanto foi a oferta do rei Davi para o templo. No livro do Robert Morris, ele diz que chega a passar de 21 bilhões de dólares. Aí você imagina o que era o templo de Salomão. Que loucura, né? O do Bispo Macedo não dá nem para comparar. Mas é uma oferta extravagante. Davi juntou toda aquela riqueza e ele disse, não juntei para mim, das tuas mãos me deste, Senhor, e das tuas mãos eu entrego de volta para ti, para o teu propósito, para aquilo que tu queres. Amado, esse é o coração que Deus quer. Uma oferta extravagante vem de alguém que entendeu, Senhor, não é para mim, é para o teu reino, é para a tua glória. Se o dinheiro que entra na minha conta não glorifica a Deus, não adianta. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a primícia, ela santifica toda a massa. O teu 90% é santificado quando você traz a oferta para o altar. É muito interessante. A Bíblia ensina coisas extravagantes para nós. E a viúva que eu acabei de falar, deu tudo o que tinha. É uma oferta extravagante. Porque às vezes a gente pensa assim, oferta extravagante só é 21 bilhões de dólares, mais 30, 50 centavos, as 2 moedinhas que ela tinha. O dinheiro de uma semana de pão, que era tudo que ela tinha, é uma oferta extravagante para quem só tem aquilo. Mais uma vez eu volto a te dizer, não é uma questão de quantidade, de valor, é uma questão de coração. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Se ele está no reino de Deus. A Maria deu uma oferta equivalente a 300 denários. Na época dos judeus era equivalente a 1 ano de trabalho. Você imaginou você pegar todo o teu salário de 1 ano e dizer assim, ó, vou trazer tudo aqui para o Senhor. 1 ano. Tudo que você recebe. Você diz, ó, vou trazer aos pés de Jesus, vou colocar aqui nos pés dele. Foi o que essa mulher fez. Essa oferta é uma oferta extravagante para nós. Eu pergunto, você teria capacidade de dar uma oferta extravagante para Deus?
eu vou te dizer, eu vou responder por você. Sim, você tem. Maria teve, você tem. Aquele testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia, olha que maravilhoso, 2 Coríntios 8:5, quando ele diz assim: e não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Uau! Quando a gente consegue se dar a Deus, amado, ninguém se dá sem dar o seu bolso junto. Se você diz, Senhor, me recebe por inteiro. Não tem uma canção que diz, né? Me recebe por inteiro, sou uma oferta por inteiro. Por inteiro menos o bolso, Senhor. Eu lembrei de um senhor, terminou meu tempo. Eu lembrei de um senhor que cantava no coral e ele dizia assim, tinha aquela canção, né? Tudo entregarei. E ele era o baixo, né? Então ele fazia aquele... Tudo entregarei, menos o fumo. Ele disse, eu não posso mentir para Jesus, mas o fumo eu não consigo largar. Então ele cantava, tudo entregarei, menos o fumo. Né? Mas se é tudo que você está entregando, amado, teu bolso também é do Senhor Jesus. Tuas finanças são do Senhor Jesus, tua conta bancária é do Senhor Jesus. Mas eu faço uma pergunta para você. Você tem conta conjunta? Quem é casado aí tem conta conjunta? Né? Conta conjunta com a esposa já é, né? Mas é de Deus isso daí. É de Deus. Eu digo para você, vale a pena. Agora imagine quando você tem na tua conta conjunta celestial Jesus. Você conhece alguém que andou com Jesus e passou fome? A Bíblia diz que Deus se alegra em você, não na quantidade, amado, mas na qualidade da entrega do teu coração. Há 3 níveis de ofertas. Extravagante é uma delas, é a terceira. A primeira é dízimos, a segunda é oferta, e a terceira é a extravagante. É aquela que você só vai conseguir dar se você passar pelos 2 primeiros níveis. O desafio é esse. Vamos andar no terceiro nível. Terceiro princípio, a recompensa na generosidade. Amado, olha, há uma recompensa na generosidade. Sabe o que Jesus falou a respeito daquela mulher? Ele disse, os pobres, ô Judas, vocês terão sempre com vocês. Mas deixa ela guardar isso para o dia do meu sepultamento. Olha Jesus profetizando que ele ia morrer. E ele diz, olha, por causa dessa atitude dessa mulher, aonde o evangelho chegar, a história dela será contada em memória dela. Uau! Para nós irmos para o final, encerrando. Aonde você quer ser lembrado? Até onde vão contar a tua história? A Bíblia diz que se você der um copo d'água para um profeta, em caráter de profeta, você tem o galardão de um profeta. Se você der um copo d'água para um justo, no caráter de justo, você tem o galardão de um justo. Meu amado, olha como Deus está trazendo isso para o básico, para o pequeno, para o coração disposto. É um copo d'água dado para um profeta, te dá o galardão de um profeta. Deus não está querendo grandes coisas. Ele quer um coração extravagante. Ele quer um coração que vai além. Que ultrapassa a generosidade. Quero voltar com você para aquelas 2 perguntas iniciais. Né? Por que Judas ficou tão chateado? E a resposta é fácil. Ele era muito egoísta. Ele chegava a roubar a Deus. Ele era ladrão. Eu não quero entrar em detalhes aqui de agora, quem está retendo, quem coisa, isso fica entre você e o Espírito Santo. Mas a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam o Senhor. E quanto a outra pergunta, por que Maria deu um presente tão generoso? Nós estamos no capítulo 12, versículo 3.
Se você conhece a história do capítulo 11, um capítulo antes, talvez uns 3 meses antes, ela chegou até Jesus e disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar? Ela disse: eu sei, Senhor, que no último e grande dia nós vamos ressuscitar. Ele disse: não, é agora. Aí sabe o que Jesus fez? E aí vem uma aula de adoração. Sabe o que Jesus fez ao chegar na frente do túmulo de Lázaro? Ele disse: Pai, eu sempre te louvo, porque tu sempre me ouves. Agora que Deus está adorado devidamente, vamos ao trabalho. Porque quando se adora a Deus primeiro, o trabalho fica mais fácil de ser feito, mais fácil de ser realizado. Lázaro foi ressuscitado. Passam-se uns meses, Jesus chega na casa dela e ela diz: o que eu posso fazer por esse Jesus que trouxe meu irmão de volta? E além de um parente agora, de uma dádiva que você recebeu, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse Jesus nos ressuscitou com Ele. E agora, temos um coração como o da Maria, grato. Eu estava morto, eu estava indo para o inferno. E agora o meu destino é o céu. Qual é o nível da minha gratidão? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo, diz aquela canção, né? Mas tem outra que diz: te dou o meu coração. Tudo que há em mim, seja para ti, Senhor. Pessoas com coração grato são sempre generosas. Quero lembrar outra coisa. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus não te dá recompensa ou bênçãos porque você merece ou porque eu mereço. Ele simplesmente decidiu dar, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu. Aliás, tudo que eu fiz na minha vida, e mesmo depois de crente, mesmo depois de pastor, se eu fosse botar numa balança, talvez Deus fosse dizer: ah, se eu não te olhasse pela misericórdia e pela graça, Haroldo. Se o meu amor não cobrisse uma multidão de pecados, rapaz. Então entenda uma coisa: você não é abençoado porque você é bom, você é abençoado porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Eu queria fazer um desafio para você. Eis aí um 23 chegando. Eis aí um novo ano. É a semana da virada, estamos virando o último dia. Amanhã é culto do teatro. Amanhã é culto de adoração a Jesus, amanhã é tudo diferente. A semana terminou e agora? Você veio, você foi fiel todos esses dias, irmão. Você sabe o que é ser fiel. Você entende o que é fidelidade. O desafio é: e agora? Senhor, eu quero ultrapassar a razão. Eu quero ultrapassar o natural. Eu quero o sobrenatural. Eu quero ultrapassar o temporal. Eu quero o extraordinário. Eu quero o eterno. Fica o desafio para você. Eu quero adorar a Deus. Eles vão cantar uma canção agora. O Senhor colocou uma unção sobre a tua vida, diferenciada. E Ele está medindo a tua generosidade e o teu coração. Sonda, ó Deus,
seja a tua oração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelas veredas eternas. Porque a tua vida foi consagrada para a glória de Deus. Você foi chamado para a glória de Deus. Aleluia. Enquanto eles cantam essa canção, você está livre, você pode vir aqui na frente, você pode, sei lá, vamos bagunçar. É a última, vamos virar tudo. Faça como você quiser. Se quiser ir abençoar alguém, orar alguém, se você recebeu algo de Deus, se você sente assim, deixa o Espírito Santo fazer algo na sua vida hoje, bem diferente do que era normal. Tenha a coragem de romper, em nome de Jesus. Depois eu quero orar ainda com você, mas agora é você e Deus, enquanto eles cantam essa canção.